Compartilhar. Tudo bem? Estão visualizando? Alguém confirma para mim? Estão vendo? Para mim tá ótimo, eu tô vendo Vendo sim. e ouvindo, né? Sim. Ótimo. Então, bem, pessoal, vamos começar mais uma educação continuada, né? Com nossos grandes amigos já do CSB. A gente dividiu o glomerulopatias em 2 dias, né? Porque haja assunto novo, né? Então, só esse ano já tivemos 2 CADIGOS oficiais, né? De vasculite e de lúpus. E agora acabou de sair o de IgA, né? Ainda bem que a gente não marcou para hoje IgA, senão ia ser uma correria. E hoje a gente vai falar das doenças um pouco mais podocitárias, né, membranosa e podostopatias propriamente dito, e na próxima reunião a gente fala das mais proliferativas, inflamatórias em geral. Então, vou começar com membranosa, depois Frei vai falar de podostopatias. Acho que é melhor deixar as perguntas tudo para depois, que são aulas grandes, né? Aí eu acho melhor a gente entender depois, quem quiser acaba ficando até o final para ver a discussão, tá? Então, começando com membranosa. Tá? Como é a primeira aula de glomerulopatias, não tinha certeza se ia ter algum aluno ou não, trouxe 2 slides mais básicos e um pouco da abordagem também mais básica, tá? Então, os glomérulos são nossas unidades funcionais, né? Os néfrons e o glomérulo especialmente, para fazer a principal função do rim, que é a filtração, não é a única função. E como vocês sabem, a filtração ela ocorre por conta de um mecanismo super específico, que é a barreira de filtração glomerular, que é formada pela camada endotelial, né, melhor visto aqui, a membrana basal, que é uma rede de colágeno, de forma simplificada, e os pés dos podócitos. Vendo um pouco mais de forma detalhada, a gente tem aqui uma microscopia eletrônica que vê até mais de 20, 30 mil vezes o aumento, e aqui a gente consegue ver Ai, muito meu Deus. bem o citoplasma Pessoal, do endotélio, da célula endotelial, né? Aqui é o núcleo da célula endotelial e aqui é o citoplasma. Vocês conseguem ver que ele é vazado, né? Para permitir a saída de substâncias. A gente tem a membrana basal e a gente tem aqui os pés dos podócitos, né? Para quem acaba vendo eletrônica, é muito interessante a gente ter mais vivência da eletrônica normal, até para poder identificar que tem algo alterado, né? A gente vai mostrar, eu vou mostrar uma lâmina, não sei se a Fer vai mostrar também, depois a gente discute um pouco mais. E a gente cada vez mais está descobrindo que essa membrana, ou essa relação entre a membrana basal, o podócito e o endotélio, é muito mais complexa do que a gente imaginava. Então, aqui eu trouxe essa figura só para trazer algumas proteínas já identificadas, que a gente sabe que quando estão alteradas, como em mutações genéticas, ou se a gente tem anticorpos específicos, a gente vai ter uma quebra da barreira de filtração, acaba tendo uma doença do podócito, que seria a principal barreira da saída de albumina, né? Hoje a gente ainda mais falando mais de albumina, de albuminúria, né? De doenças proteinúricas, e que por isso faz com que a gente tenha síndrome nefróticas e proteinúrias, né? A perda do podócito, que seria a principal barreira, faz com que abra um buraco na minha barreira de filtração, permitindo a saída especialmente da albumina, mas não unicamente, né? Vou mostrar mais para frente como isso está acontecendo na membranose especificamente, mas só para entender que isso está se tornando cada vez mais complexo. Quando a gente fala de glomerulopatias, né, tem casos que é muito fácil, né? Chega o paciente ali com um quadro clínico típico de lúpus, por exemplo, ou vasculite, que tem um quadro sistêmico, você faz uma urina, tem hematura, tem proteinúria, tem perda de função, vem dismorfismo, vem cilindros. Então, aquele quadro clássico é difícil de você não acertar, né? Uma síndrome nefrótica com albumina de 1,5, proteinúria de 10 gramas, né? Não tem dúvida, não tem diagnóstico diferencial. Mas tem algumas situações, né, ainda mais quando a gente for falar de IgA, que a gente vai ficar na dúvida se aquela hematura, por exemplo, é glomerular ou não, e mesmo a proteinúria também. A gente classicamente usa muito dismorfismo como um critério para avaliar se é ou não glomerular. Mas, infelizmente, como esse artigo de revisão traz, né, ele trouxe vários artigos que trouxeram vários parâmetros diferentes de dismorfismo, a gente tem um critério que ainda é muito errático, que não é regulamentado ter que ser o mesmo critério de dismorfismo em todos os laboratórios. Então, a gente tem um exemplo de um pós-graduando lá da Nefrit, né, onde eu e a Fernanda ficamos. A Fernanda acabou já o mestrado, né? Eu também, mas estou lá, enfim,
sem querer ficar prolixo, mas que ele viu que no laboratório dele era 30% o critério, né? Quanto mais dismorfismo eu exijo para dizer que é positivo o dismorfismo, maior a chance de eu ter uma especificidade maior, como, por exemplo, nesse exemplo aqui, nesse estudo com 480 pacientes. Mas, por outro lado, a sensibilidade cai muito. Então, de 100 pacientes que tinham biópsia com glomerulopatia, só 20% veio esse dismorfismo. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Cuidado para não confiar cegamente só no dismorfismo, porque ele pode me enganar muitas vezes, tá? Vocês podem ver, varia bastante de acordo com o critério que a gente usa. Então, eu marquei esse porque é um dos maiores estudos, usou 25%, veio 20% só de sensibilidade, mas sem especificidade ótima. Já esse aqui, esse é o RISA, ele usou um critério muito mais baixo, então a sensibilidade foi muito melhor, mas olha a especificidade. Então, alguns cálculos viraram glomerulopatia. E esse Ozaki aqui, que até parece o mesmo, né? Usou 1%, mas de acantócito, né? Que é um subtipo de célula dismórfica. E aqui foi excelente, mas olha só, 20 num grupo e 32 pacientes no outro, né? Então, são N's muito pequenos. Em resumo, muito cuidado, não considere só dismorfismo. Existem outras formas. Então, uma forma que eu recomendo bastante no dia a dia é avaliar a proteinúria. Então, um paciente que tem hematúria mais proteinúria, somente se for colhido em urina de 24 horas, acima de 500 em especial, é bem difícil de ter uma outra causa. Claro, é um diabético, ele tem a diabetes como uma possível causa, ele tem hipertensão como uma possível causa, mas especialmente dentro de um contexto de pacientes mais jovens, sem, por exemplo, hipertensão e diabetes são doenças que a gente sabe que pode causar também, eu preciso sempre desconfiar que deve ser uma glomerulopatia, mesmo tendo uma proteinúria de 500, 700, né? Não sendo aqui, a gente usou eles usaram 1 grama, né? Mas mesmo não sendo tão alto, e mesmo tendo dismorfismo negativo, mesmo assim, existe uma chance alta de ser uma glomerulopatia. E nesse estudo, comparado com esse critério de 25%, foi mais sensível, em outras palavras, sendo mais objetivo, mais sensível e mais específico, tá? Então, eu não quero que use só proteinúria. A ideia é que a gente tenha mais de um parâmetro. Eu vou avaliar se tem cilindro, vou avaliar se tem a imatura dismórfica, vou avaliar se tem proteinúria, que ele colocou mais de 1 grama, que quanto maior a proteinúria, maior a chance de ser glomerular, mas se tem proteinúria, já vou desconfiar que seja. E não tem muito bem descrito, mas se o paciente tem uma disfunção renal, eu não acho a causa, e ele tem uma hematúria, eu preciso pensar se não é uma glomerulopatia. Ah, talvez seja um câncer de bexiga com coágulo fazendo um pós-renal. Tá bom, é fácil de diagnosticar se ele tem um pós-renal. Faça um exame de imagem, não tem nada ali muito claro para uma causa urológica. Preciso desconfiar que seja uma glomerulopatia e avaliar a biópsia nesse caso de disfunção renal, né, no paciente mais grave. Proteinúria também não é tão óbvio assim quanto a gente acha. Então, esse é um estudo que avaliou comparando P/C em urina de amostra isolada com proteinúria de 24 horas. Quando a proteína é baixinha, existe uma correlação muito boa. Quanto maior a proteinúria, essa correlação vai se perdendo. Aqui, quando a gente vê 5, 10, 15, 20 gramas a média, né, das duas. E a gente vê que a diferença pode ser muito grande. Então, aqui, ó, é 3 gramas de diferença, menos 3 gramas de diferença. Então, é uma diferença muito grande que a gente pode ter. Então, um paciente que eu estou vendo que tem 5 gramas de proteinúria, pode ter 2, dependendo do método que eu uso. Para glomerulopatias, a gente considera o padrão ouro proteinúria de 24 horas. Para diabetes, hipertensão, diabetes principalmente, né? Para avaliação de DRC, a gente não acha necessário colher 24 horas, então colhe-se albuminúria em amostra isolada com creatinina em amostra isolada, tá? Mas até o momento, proteinúria ainda é o parâmetro ouro. Fala até o momento, porque saiu esse estudo recente, que é inclusive do Brad Rovin, que é o papa das glomerulopatias, lá de Ohio, que é quem escreve o co-chair do CADIGO, e em que ele colocou que se eu uso P/C em 24 horas, então eu faço proteinúria de 24 horas com creatinina de 24 horas, talvez isso seja mais preciso, né? Aí, dependendo do P que você usar, eu peguei só uma tabela, tem várias tabelas, várias delas com P significativo, mas eu peguei essa tabela só para mostrar que a proteinúria, quanto maior, parece fazer mais diferença em relação à predição de doença renal crônica, apesar de se perder um pouco em relação ao P, né? Mas quando é menor que 1 grama, esse P já é bem mais alto.
Mas a questão que eu quero chamar a atenção para vocês é que talvez no futuro a gente faça P/C de 24 horas. Eu até já colho no ambulatório, no consultório, muitas vezes, para ver se a urina foi bem coletada. Muito mais do que só para saber se é um P/C 24 horas mais confiável do que a proteína de 24 horas. Mas só para ficar um alerta para vocês que talvez seja uma melhor medida para avaliar a disfunção renal futura. Não existe muito claramente por que seria melhor. Talvez seja questão de coleta, talvez seja por conta de um paciente com uma creatinina mais baixa, que o P/C de 24 horas viria mais alto, a sarcopenia em si seja um fator de risco, mas eu não consegui pensar num motivo muito bem determinado. Membranosa, né? Então, agora sim, finalmente o tema da aula. Então, membranosa é a principal glomerulopatia no mundo, em alguns lugares, em outros lugares é IgA, principalmente na Ásia. Então, no mundo, como a Ásia é muito populosa, se fala mais em IgA, para ser bem sincero. Mas quando se fala de proteinúria, de síndrome nefrótica, membranosa é a principal causa. Principalmente nos países desenvolvidos, onde existe uma faixa etária maior, a demografia já é de populações de pessoas mais velhas. Quando a gente fala de membranosa, muita gente lembra da regra dos 1/3 para decorar alguns parâmetros, principalmente de epidemiologia, e eu trouxe para a gente lembrá-lo. Claro que isso é uma regra que acaba acochambrando, digamos assim, porque vários desses dados estatísticos não é exatamente 33%, né? É 20% a 40%, mas só para ficar uma ideia geral, né? Já que ninguém vai ficar decorando números exatos. Então, 1/3 das glomerulopatias são secundárias, então 2/3 são primárias. 1/3 não tem síndrome nefrótica, tem só proteinúria. 1/3 do o PLA2R é negativo. 1/3 melhora espontaneamente, só com IECA-BRA, né? Que a gente não acha que é exatamente o mecanismo que faz melhorar. É algum fator que foi embora, né? Mas a gente faz IECA-BRA para ajudar no controle da proteinúria. 1/3 é resistente ao tratamento com imunossupressor, 1/3 evolui para doença renal crônica, aqui está bem superestimado, em geral é menos do que isso, e 1/3 recidiva no decorrer dos anos, tá? Então, de novo, dá uma acostumbrada, mas é uma regra legal para a gente lembrar de parâmetros importantes epidemiológicos. Tem esse estudo epidemiológico no mundo mostrando que vários países realmente é a causa principal, em outros, lesão mínima foi a principal causa relacionada à síndrome nefrótica. E no Brasil, tem esse estudo já está ficando antigo, mais de 2010, do Hospital do Rim, tem 9 mil biópsias, o Hospital do Rim recebe biópsia do Brasil inteiro, que mostrou que nas síndromes nefróticas, membranosa foi a terceira, só por curiosidade, juntando tudo, GESF foi a principal causa de glomerulopatia no Brasil, e membranosa normalmente se apresenta com síndrome nefrótica, mas pode se apresentar de formas diferentes, como vocês podem ver, né? Então, aqui é hematuria macro, doença renal crônica, IRA, síndrome nefrítica e alteração assintomática urinária. Então, são outras formas da membranosa se apresentar, nem sempre vai ser com síndrome nefrótica. E saiu esse censo pernambucano em 2017, mostrando que no censo lá em Pernambuco, membranosa foi a terceira causa, atrás de lúpus e atrás de GESF. Então, continuou em terceiro aqui em Pernambuco, né, no caso, mas ao invés de ter lesão mínima no meio, tinha nefrite lúpica. Em relação ao quadro clínico, então, como eu já comentei, claro, síndrome nefrótica é muito prevalente, mas 25% dos pacientes não têm síndrome nefrótica, né, perto de 1/3. Mais ou menos 25% tem hematúria, normalmente não são hematúrias que chamam muito a atenção, mas pode ter hematúria junto, pode ter hipertensão junto, mas não chama muito a atenção também. Não costuma já ter perda de função, claro que tem casos que o paciente tem 10 anos que tem a doença e vai progredir com perda, mas não é uma doença que costuma se apresentar já com muita perda de função de cara ao diagnóstico, e é uma glomerulopatia muito associada à trombose. A gente vai ver lá no final, isso é proporcional à albumina, inversamente proporcional à albumina ou diretamente proporcional à proteinúria, tá? Mais para frente eu falo um pouco mais sobre isso. Por que a membranosa causa proteinúria, causa doença podocitária, né? Então, aqui é o podócito cheio de antígenos, né? Como vocês viram lá naquela foto. E a gente já aprendeu, né? Vou falar um pouquinho mais para frente, que tem vários desses antígenos que são possíveis alvos para anticorpos e para ter o anticorpo formando um imunocomplexo que forma uma doença do podócito. Então, o Dr. Luiz Moura gosta muito de falar que o podócito é um computador que tem dezenas de botões.
mas que se você aperta qualquer um deles, ele reage do mesmo jeito. Ele se desapega da membrana basal, ele se desgruda da membrana basal e acaba nem sempre morrendo, mas muitas vezes morrendo. Então, ainda não conseguimos identificar um jeito de, só pela característica do podócito, saber qual é, tirando pouquíssimas exceções, a doença em si, que é um problema para algumas doenças. Fato é que quando tem o depósito do anticorpo, que o mais frequente a fosfolipase A2, né, o PLA2R, a gente tem a reação imunológica, inflamatória, principalmente com cascata do complemento. Então, a gente não costuma ter complemento sérico baixo, mas existe sim a ativação da cascata localmente no rim, faz parte sim do mecanismo. Vou mostrar até mais para frente, a gente até tem tratamentos em estudo com bloqueio da cascata do complemento na membranosa também. Assim como tem para IgA, para vasculite, já estudos até publicados mostrando benefício. Então, cuidado para não achar que só porque o complemento não cai, que não é uma doença que tem também ativação do complemento. E isso acaba, como eu vou mostrar, causando a doença do podócito, que vai fazer com que saia a proteinúria. O que faz ter essa reação, esse imunocomplexo, causar de fato a chegada de complemento e a proteinúria, vai depender de vários parâmetros. Então, depende de como é formado o anticorpo, qual é a intensidade da ligação com o antígeno, se é um anticorpo de carga positiva ou negativa, se existe um anticorpo menor ou maior, né, para ele passar mais fácil pela membrana. Então, estão estudando vários comportamentos do anticorpo para avaliar até, às vezes, parâmetros do tratamento. Será que quando é IgG4 vale mais a pena eu fazer inibidor do complemento? Se for o IgG1, talvez nem tanto, né? Porque muda a via de ativação, ou o contrário. Então, são coisas que a gente está tentando cada vez individualizar, criar subgrupos para poder saber tratar melhor. Diagnóstico. Como eu faço diagnóstico membranoso? Até alguns anos atrás, o único jeito de dar diagnóstico membranoso era com biópsia renal. A gente podia até inferir que tinha, porque o paciente tem, por exemplo, lúpus e síndrome nefrótica pura, ou tem uma hepatite B com síndrome nefrótica. Mas eu não poderia afirmar que era membranosa sem ter a biópsia. Hoje em dia, como dar o diagnóstico da biópsia, eu vou mostrar daqui a pouco. Hoje em dia, a gente já sabe que eu posso também dar o diagnóstico com exame sérico. Então, a gente fala muito do anti-PLA2R porque é um exame que está presente em 70% das membranosas, mas os outros anticorpos também, até o momento, são muito mais descritos com membranosa também, então também são específicos. Então, eu poderia também dar o diagnóstico com os outros anticorpos, tá? Então, se eu faço um exame de sangue, vem anti-PLA2R positivo, eu posso afirmar nesse momento que ele tem membranosa. Só um detalhe para vocês saberem, já tem artigos, inclusive lá na nefrite, tem pacientes que têm outras doenças como IgA e também tem anti-PLA2R positivo. Mas é muito mais raro, tá? Então a gente ainda fala isso, apesar de saber que tem exceções. Existe essa recomendação, então, do CADIGO de a gente avaliar, dependendo do paciente, às vezes até de não fazer biópsia. Então, se o anti-PLA2R é negativo, eu tenho uma proteinúria que indica biópsia, né? Agora com IgA, talvez, o CADIGO, né? Talvez seja 500 o valor de proteinúria para indicar a biópsia, mas eu tenho uma indicação de biópsia e eu acho que eu não quero biopsiar o paciente, é um idoso, talvez valha a pena fazer o anti-PLA2R. Ele veio negativo, eu falo, olha, eu não sei o que você tem, vou para a biópsia. Ele veio positivo, eu vou avaliar. É um paciente grave, tá perdendo função, a proteinúria é muito alta, tem síndrome nefrótica, não dá espaço para dar IECA primeiro, talvez não precise da biópsia. É um quadro mais grave, tem uma manifestação atípica, tem alguma manifestação sistêmica, complemento caiu, talvez eu faça biópsia. Não respondeu ao tratamento, aí eu faço a biópsia. Então, no futuro, a gente não faz muito ainda isso hoje pela disponibilidade baixa do anti-PLA2R, mas no futuro provavelmente a gente vai fazer menos biópsias, porque vai aparecer outros marcadores, né? Como é o diagnóstico histológico? Então, a membranosa clássica é fácil, em teoria, de dar o diagnóstico. Na microscopia óptica, em geral, a gente já dá o diagnóstico. Então, aqui tem um glomérulo alterado, né? Acabei não mostrando o normal, mas mais para frente eu vou mostrar. Mas a gente consegue ver que a membrana está espessada do capilar endotelial quando a gente compara com o túbulo. Então, aqui esse túbulo está doente, então é um pouco sacanagem da minha parte, mas a membrana do túbulo está mais fina do que a membrana do glomérulo. Para confirmar, a gente faz a prata, onde se identifica as espículas, né? Nem sempre é tão fácil assim de ver como nessa foto. Mas se eu identifico espícula de forma difusa, é porque eu tenho um anticorpo na região subepitelial, é porque eu tenho membranose, tá?
Outra forma de diagnóstico é pela imunofluorescência. Também não é tão fácil assim, mas eu consigo ver que existe um desenho da alça com um padrão granular, né? Não é um padrão linear. Isso é igual também à membranose. Ou na eletrônica. Então, de novo, a microscopia normal, eletrônica, e aqui eu não consigo diferenciar os pés do podócito, ó, bonitinhos, separados um do outro. Tá tudo uma grande massa. E também eu identifico esse depósito eletrodenso, que a gente chama. Então, o imunocomplexo, ele aparece mais escuro na eletrônica. Então, eu tenho um depósito abaixo da membrana basal, por isso subepitelial, que é abaixo, entre o epitélio visceral, que é o podócito, e a membrana basal, que deforma o podócito, que deixa o podócito doente, por isso causando a proteinúria ou a síndrome nefrótica. Então, a eletrônica também pode dar o diagnóstico de membranose. Então, às vezes, a gente tem uma biópsia normal com síndrome nefrótica, tá? Que é uma microscopia óptica normal, e eu deduzo que é lesão mínima. Mas a gente tem que lembrar que no estágio inicial da membranosa ainda não deu tempo da membrana reagir, da membrana criar mais colágeno, né, do podócito, fazer a membrana reagir, fazendo com que haja produção de mais colágeno, fazendo as espículas, deixando a membrana espessa. Então, numa fase inicial, que a gente chama de fase 1, o diagnóstico ele só pode ser feito ou por imunofluorescência ou pela eletrônica, ou pelo PLA2E, tá? Então, cuidado com as síndromes nefróticas com biópsia normal. Voltando ao anti-PLA2R, hoje em dia a gente já aprendeu pela história natural da membranosa que o anti-PLA2R ele aparece antes de ter proteinúria, que faz todo sentido. Vocês entenderam pela fisiopatologia. Então, tem um depósito de anticorpo, tem a reação inflamatória, o podócito morre e aí sai a proteína. Então, primeiro tem a produção do anticorpo, é o primeiro passo, em teoria. Então, ele serve para a gente também avaliar, por exemplo, recidiva. Aqui o paciente está com um anticorpo mais alto, a proteinúria vai aparecer depois, o anticorpo cai primeiro, depois que o podócito, o endotélio, o mesângio, vai fazer a membrana voltar ao normal, e a proteinúria vai cair depois, às vezes anos depois que ela vai ficar normal. E eu posso avaliar se ele subir de novo, eu posso, já sabendo que o paciente tem membranose, é claro, ficar acompanhando o anti-PLA2R, porque se ele subir de novo, eu sei que depois a proteinúria vai aparecer. E aí decidir se eu vou tratar ou não. Então, ele é um marcador não só diagnóstico, ele serve para avaliar a recidiva, avaliar a resposta, avaliar prognóstico. Então, ele é um marcador excelente para monitorização também do paciente. Ele pode estar positivo tanto no sangue quanto no tecido. Em teoria, a gente fala que o tecido é mais sensível. Esse é um estudo chinês, ou árabe, pelo nome, agora eu posso estar confundindo, mas que às vezes ele está positivo no sangue e não está no tecido. Então, nem sempre é mais sensível. Então, às vezes, ou talvez sempre, seria o ideal ter os dois. Claro que, por exemplo, na Unifesp, a gente tem muito mais facilidade de conseguir no tecido, e o sérico é mais difícil. Então, a gente, às vezes, acaba fazendo um só. Mas ter os dois seria mais útil, até porque o sérico é quem vai servir para eu acompanhar, monitorizar, como eu falei, recidiva, prognóstico e resposta ao tratamento. Então, serve para diagnóstico, serve para avaliar se é secundário, então vou mostrar mais para frente, mas em geral, o anti-PLA2R positivo, a membranosa é primária, apesar de ter exceções, vou mostrar um estudo lá da Unifesp sobre isso. É um sinal de prognóstico, vou mostrar no estadiamento, mas quanto mais alto o anti-PLA2R, mais grave a doença, menor a chance de resposta ao tratamento. É um sinal de resposta da doença. Então, se o anti-PLA2R já caiu e a proteinúria ainda não, tenha calma que vai cair. Então, ele serve para avaliar a recidiva da patogenia da doença, remissão da patogenia, também recidiva, e também no transplante. Então, se usa também no transplante. Como eu tinha comentado, então essa história de que o anti-PLA2R é igual a ser uma membranosa primária já vem caindo por terra já tem algum tempo. Esse estudo ainda não foi publicado. A Cristina, a pós-graduanda que fez o mestrado sobre isso, ela apresentou no Congresso Paulista, né, do ano passado, lá num trabalho oral. Pedi para ela, ela disse que podia trazer, não tinha problema. Então, ela juntou 128 pacientes com membranosa e a gente viu desses 65 que tinham PLA2R investigado. Fosse na biópsia, fosse
no sérico fosse os dois. Só para vocês saberem, mais ou menos 70% era da biópsia, tá? E uns 20%, 30%, né, para fazer 100, tinha o sérico. E pouquíssimos tinham os dois. Quando eles tinham plados R positivo, a maioria, quando tinha uma membranosa primária, então a gente faz para todo mundo a investigação, como eu vou mostrar mais para frente, de secundarismo. Faz investigação para infecções virais, doenças autoimunes, neoplásicas, basicamente. Se não achei nada, eu considero até prova o contrário, que é primária. Fiz a medida do antiplado 2R, desses realmente a maioria veio positivo. Então aqui deu mais ou menos 2/3. Nos casos que eu achei uma causa, então tinha sífilis, tinha hepatite B, tinha lúpus, tinha câncer. Eu fiz o PLA2R aqui em 31, desses a maioria era negativo, mas olha, 1/3 era positivo, mesmo eu tendo identificado uma causa. Quando a gente for entender um pouco melhor esses pacientes, então avaliando aqui primária, positivo, negativo, e secundária, positivo, negativo, dá para a gente ver novamente. Então, das primárias, aqui, 2/3 é positivo, das secundárias, 1/3 é positivo. Aqui, por gênero, é um N bem menor, né, mas não teve diferença. Quando a gente vai ver os casos de secundária, como foi a divisão entre as etiologias, nos lúpicos, né, as autoimunes todos eram lúpicos, mais ou menos 1/3 tinha antiplado R positivo. Então, das membranosas lúpicas, 1/3 tinha antiplado R positivo. A gente tinha mais ou menos, um pouco menos da metade de causas infecciosas com antiplados R positivo. Só curiosidade, aqui tinha alguns com co-infecção, desses 3, tinha 1 ou 2 com sífilis, hepatite B e C, né? E um deles era hepatite B pura, né? Ninguém tinha neoplasia e um tinha gamopatia monoclonal e esse tinha antiplados R positivo, né? Claro, um paciente é difícil falar se isso é um padrão, né? Muita gente acha que o paciente tem duas coisas. Então, ele tem sífilis, ela não tem nada a ver com a membranosa, ele tem antiplado 2R positivo, ele tem uma membranosa primária e sífilis. Mas não é o que esse estudo sugere, né? Não dá para inferir 100%, mas é o que ele não é o que ele sugere. A gente avalia secundarismo, eu vou mostrar aqui mais para frente, mas por várias características clínicas e da biópsia. Então, usando essas características da biópsia, principalmente se tinha IgA na biópsia ou C1q na biópsia, que são muito sugestivos de secundária, a gente tinha, mesmo com pacientes com antiplados R positivo, mais da metade deles com sinais de secundarismo. Então, não tinham cara de primária e tinha uma causa identificada de secundária e veio antiplados R positivo. Então, não parece ser duas doenças. Provavelmente tem algum mecanismo de mimetismo, alguma mudança de regulação do sistema imune que faz produzir o antiplado 2R. Como eu diferencio primária e secundária na prática? Pela biópsia e por características clínicas, quando eu não identifico a causa, né? Porque às vezes eu não consigo achar o câncer ainda, porque é um câncer de pâncreas e eu não faço tomo de abdômen para todo mundo. Então tem algumas características da biópsia que eu olho assim, olha, talvez eu precise fazer um tomo, talvez eu precise fazer uma endoscopia, porque esse caso está muito estranho. É importante a gente saber diferenciar o clássico da primária das não clássicas, que seriam as prováveis secundárias. Então, a primeira coisa é que na primária é bem específica, é um anticorpo que se deposita lá no pé do podócito. Então, não é para ter proliferação mesangial, não é para ter crescente, não é para ter nenhuma outra alteração, é só alteração na membrana no podócito. Se eu tenho a imunofluorescência, né, normalmente a gente tem, o clássico da primária é C3 e IgG. Se eu puder fazer esse subclasse, IgG4. Na secundária, eu posso ter IgA, posso ter C1q, eu posso ter fator H, que normalmente a gente não mede, pode ter uma subclasse que tem IgG1 ou IgG3. Então, ajuda a gente a falar a probabilidade de ser uma secundária. Na eletrônica, eu vou avaliar se tem depósito em outros lugares. Então, como eu falei, a primária, ela teoricamente é uma doença bem específica, é um anticorpo bem específico contra uma região. As doenças secundárias, elas são mais anárquicas, como o lúpus, por exemplo. Então, a gente pode ver anticorpos em outras regiões. As secundárias, obviamente, nem sempre, né? Muitas vezes elas vêm com mais de 40 anos, mas quando vem menos de 40 anos, a gente aumenta a chance de ser secundária. Se o complemento está baixo, aumenta muito a chance de ser secundário e, obviamente, se tem manifestações sistêmicas. Além do antiplado 2R, tem vários outros anticorpos já identificados, tem mais de 10, toda hora aparece um anticorpo novo. Esse artigo é do ano passado, já tem anticorpo novo. A gente ainda não sabe direito o que fazer com isso. No Brasil, né, a Fer depois até pode falar,
O Einstein às vezes consegue fazer trombospondina, tem um ou outro que, acho que o NEO1, acho que a Fer me perguntou uma vez, mas é muito difícil de ter isso acessível, né? Então a gente acaba tendo uma Palladius R, mesmo assim, dificilmente acessível, dependendo do lugar, e os outros ainda é mais uma coisa para a gente saber que existem. E a ideia é que a gente, no futuro, saiba diferenciar o prognóstico, doença secundária, tratamento de cada uma dessas doenças, né? Parecem ser doenças diferentes que o glomérulo se manifesta do mesmo jeito, com a membrana espessada. Então, a gente já sabe algumas coisas. Esses dois estão relacionados com membranosa lúpica, o NEO1 e o trombospondina com câncer. Trombospondina pode ter câncer em até 40, 50% dos casos. Então, se vem trombospondina positivo, eu falo assim, pelo amor de Deus, vira uma vez, faz um PET scan, porque é muito provável. Se eu tenho o protocaderina FAT1 mais associada à membranosa pós-transplante, que é o GVHD crônico, esse NDNF é sífilis, esse PCSK6 é anti-inflamatório. Então, está se identificando causas secundárias ligadas ao anticorpo. Então, talvez eu tenha um anti-inflamatório que o paciente usou anti-inflamatório, sei lá, tem 6 meses, e agora tem uma membranosa. Será que tem a ver? Então, talvez eu faça o anticorpo para fazer que eu vá falar que tem a ver, e talvez no futuro eu vou mudar o tratamento. Nesse momento, não. Então, membranosa, cada vez mais, está bem claro, ela não é uma doença, ela é um padrão, que tem várias etiologias, vários anticorpos, várias causas. Isso é verdade para quase todas as glomerulopatias. Como é que a gente investiga causa secundária? Então, aqui são os exames e aqui o que a gente pensa. Então, o complemento ele me ajuda muito como divisor, né? Poucas coisas baixam o complemento. Então, lúpus e associada à infecção são as mais clássicas. Membrana proliferativa, algumas, crio, algumas associadas à gamopatia monoclonal, doença por C3, mas, em geral, lúpus e associada à infecção são as mais frequentes. Lembrar de doenças autoimunes, então, logicamente, então, FAM como screening, como triagem. O raio-x se fala por conta de sarcoidose, apesar de ser difícil de a gente dar o diagnóstico no paciente assintomático só pelo raio-x, mas em teoria o cardíaco sugere a gente fazer. Lembrar das doenças infecciosas, então principalmente as oligossintomáticas, tipo esquistossomose pode dar membranosa, doenças virais em geral, mesmo agudas, como o Covid, podem dar membranosas, mas em geral não são assintomáticas, então a gente lembra mais das que são assintomáticas. Lembrar de causas neoplásicas, acima de 50 anos, alguns lugares já falando 40 anos, investigar a gamopatia monoclonal, mesmo que não tem hipercalcemia, dor lombar. E lembrar que na membranosa, especialmente, tem mais doença por tumor sólido. E lembrar de história familiar, tem membranosa familiar, muito raro, mas tem. Lembrar de medicações como anti-inflamatório que podem causar, tá? Então lembrar de perguntar também outras coisas além desses que a gente sempre lembra, né? Doença infecciosa, neoplásica e autoimune. A gente diferencia as membranosas de acordo com o risco de evolução para a doença renal crônica, porque vocês vão ver mais para frente, isso importa muito para o tratamento. Então, hoje em dia, eu vejo se o paciente tem membranosa, identifico se é primária ou secundária, quando tem disponível, faço os anticorpos para ter a montagem do meu cenário, para decidir o que eu vou fazer. E junto tudo isso numa tabela que o Cadigo colocou, para decidir sobre o tratamento. E essa tabela é para primárias, tá? Para secundárias, a gente, em teoria, trata a doença de base. Então, eu vou avaliar qual é a proteinúria inicial, qual é a função renal inicial e se o paciente melhora ou não com IECO-BRA. Esses são os principais parâmetros, principalmente nos estadiamentos menos graves, né? Então, se o paciente não tem síndrome nefrótica, ou se o paciente tem uma proteinúria que era nefrótica, mas que caiu mais do que 50% em 6 meses, esse é um paciente de ótimo prognóstico. Nesse momento, eles falam para a gente não fazer nada de imunossupressão, né? Às vezes era 12, foi para 5, e eu quero fazer imunossupressão, a gente faz na Unifed, tá? Mas em teoria eu poderia esperar um pouco mais. Um risco moderado é aquele paciente que tinha síndrome nefrótica, mas não caiu 50% em 6 meses. Tá? E esses 6, muita gente espera só 3, tá? Dá uma angústia, né? Você vê o cara nefrótico e esperar 6 meses, convenhamos. O risco alto, de cara, se o paciente já tem disfunção renal, então todo mundo que tem disfunção renal já é alto risco, a doença já está causando alguma repercussão clínica. O paciente que mantém proteinúria acima de 8, então aquela queda de 50%, mas ainda está acima de 8, é um paciente que eu já considero alto risco, só que aqui demorou 6 meses para fazer isso, então é por isso que muita gente puxa para mais cedo, inclusive lá na Unifesp. Ou se o paciente teve essa queda menor do que 50% e tem mais um desses. Aí é um tipo A2R alto, albumina baixa, aqui a gente não faz normalmente, mas beta-2 macroglobulina, IgG urinária, que a gente também normalmente não faz.
Aqui, de novo, né? Em teoria é esperar 6 meses e avaliar isso. A gente faz isso de cara. O albumina de 2, dificilmente a gente vai segurar só com nefroproteção. Mas o Cadigo fala que poderia segurar, exceto nos casos muito graves, que aí é um pouco aberto, né? Mas se o paciente tem uma síndrome nefrótica muito grave, com risco de morte, a gente pode já começar a imunossupressão de cara. Eu considero 2 de albumina como uma situação muito grave, por exemplo. Né? No Cadigo, não é nem o Cadigo, é essa revisão do ronco, ele colocou esse critério que eu achei legal para deixar mais objetivo. O Cadigo só volta síndrome nefrótica grave, mas ele colocou um edema refratário diurético com alguma manifestação pulmonar, aí no caso ele botou dispneia por derrame pleural, ou uma albumina menor do que 1,5, que aí é uma situação desesperadora. Outra situação é quando tem uma perda rápida de função. Então, o paciente está perdendo função ali, 2, 3 meses, a creatina vai só subindo, não vou esperar também. Tratamento. Lembrar que o tratamento não é só imunossupressão, como vocês já acabaram de ver. A gente vai tratar os sintomas e vai fazer nefroproteção e às vezes vai fazer só nefroproteção. Lembrando como é a nefroproteção, né? Sem me irritei muito. E imunossupressão, né? Claramente eu não vou falar muito sobre esse slide, é só para assustar um pouco vocês. A gente entender a fisiopatologia, ela é fundamental, porque a gente cada vez mais está conseguindo, por engenharia da farmácia, né, de engenharia farmacêutica, a gente está conseguindo criar elementos muito específicos. Eu sei que existe aquele botão, eu crio um antibotão, eu crio um anticitocina, eu crio um anticomplemento. Então, tá cada vez mais fácil de criar um elemento bem específico, que a gente chama de terapia-alvo. Só que eu preciso saber qual é o alvo, né? Esse é o problema. Será que não tem muitos alvos? Será que eu vou conseguir com uma medicação só tratar? Essa é a grande discussão, que tem muitas doenças e membranose ainda nem tanto. Então, eu sei que existe a produção de anticorpos, então existe uma apresentação do antígeno, né? O PLA2R em algum momento precisa ser apresentado, qualquer um ou outro deles. Então, a célula apresentadora de antígeno apresenta para a célula T, que vai estimular a célula B, que vai produzir anticorpo. Então, se eu bloqueio a célula B ou bloqueio o plasmócito, faz sentido que a membranosa melhore. Como eu expliquei para vocês, a membranosa acontece porque existe uma reação inflamatória peripodócito. Então, se eu bloqueio essa reação aqui, principalmente com a cascata do complemento, também eu posso melhorar. Aqui ainda é mais experimental, não tem ainda muito trabalho clínico com isso. Ou se eu bloqueio a produção de citocinas. E aí entra até uma das medicações que a gente já usa, que é o inibidor de calcineuria, ou a ciclofosfamida, que age um pouco antes na cascata. Então, talvez eu agir muito tardiamente na cascata não seja uma terapia muito eficiente. Talvez eu precise agir mais precocemente na cascata, talvez usar um outro medicamento junto, para impedir também um outro ponto da cascata. Mas é algo que é só para lembrar que é importante a gente entender para quem vai estudar isso, obviamente, de mais forma científica, acadêmica, né? Alguns pontos chaves que vem sendo estudado é o bloqueio do linfócito B, da maturação do linfócito B com belimumab, como a gente já tem para o lúpus. O inibidor do plasmócito, e aqui é o que a gente usa para mieloma, tá? Então, o bortezomib e o daratumumab. E para complementos, tem vários já em estudo. Eu vou mostrar mais para frente os que tem em estudo. O que a gente tem palpável, né? Então, membranose é uma glomerulopatia que tem vários estudos randomizados, que facilita um pouco a gente discutir baseado em evidência. Então, começou com o Genritux, com o rituximab, até, na verdade, começou com os estudos do Ponticelli, lá de décadas atrás, eu não trouxe porque senão ficar muito longa. Mas o Ritux começou a ser usado com o Genritux contra IECA-BRA, né? Nesse caso, não foi contra outro imunossupressor. No Menta foi contra o inibidor de calcineurina, que muita gente reclamou, pô, mas ninguém usa direito o inibidor de calcineurina, por que você comparou com o inibidor de calcineurina? E depois saiu o Stamen e o Recyclo, que foi contra ciclo. Só que o Stamen usou primeiro o tacrolimus, depois o rituximab, e o Recyclo fez o Ponticelli versus Ritux. Só esse último, só para vocês saberem, foi ciclofosfamida versus tacrolimus, ou inibidor de calcineurina. Ele acompanhou até bastante tempo, mas não foi com Ritux. Aqui é os esquemas, né? Eu devia ter colocado antes. Mas depois vocês vêm com calma, senão eu vou atrasar. Então, trazendo os principais, o Mentor foi um divisor de águas, né? O Cadigo saiu depois e muitas das mudanças foi baseada no Mentor. Apesar de ter sido contra o inibidor de calcineurina, foi o maior deles. Então, ele mostrou, o Mentor, que quando eu usei rituximab, 1 grama no primeiro dia, 1 grama no 15º dia, e repetindo com 6 meses, eu tive em 2 anos uma taxa de remissão muito maior do que contra o inibidor de calcineurina.
E aqui é o detalhe que depois de 12 meses, eles já foram desmamando o inibidor de calcineurína. Então, o inibidor de calcineurína é uma medicação que a gente sabe que na hora que você tira, a doença volta. Mas eu não acho isso justo, né? Eu não quero deixar para sempre o inibidor de calcineurína. Então, eu prefiro ficar o rituximab só com 6 meses e ficar bem, do que ter que usar 2 anos de inibidor de calcineurína. Mas essa é uma das explicações, a gente não tira de uma vez o inibidor de calcineurína, porque a doença realmente volta, como a gente pôde ver nesse estudo. E o Recycle foi um estudo bem menor, era um piloto, aí até tinha como desfecho primário 12 meses, mas ele mostrou que Ritux versus Ponticelli, que é o clássico, né? Vou mostrar mais detalhes mais para frente, eles mostraram em 12, mas também 24, 36 meses, terem uma equivalência em relação à resposta, tá? Não vou me ater muito no perfil de cada um dos estudos, mas só chamar a atenção que o mento foi o dobro do tamanho. A gente tinha todos eles com síndrome nefrótica, já com o uso do IECA-BRA anteriormente, então passava por aquele passo, por isso que o Cadi colocou, mas aqui 3 meses, não 6 meses, né? Será que 6 não é demais? Não pegou pessoas que já tinham disfunção renal, por isso aquele braço de muita disfunção, a gente não pode dizer que o Ritux é eficiente. Aqui a maioria não tinha usado imunossupressor prévio, então não era casos refratários, a maioria tinha antiplados R positivo, nível sérico muito mais alto no mento. Critério de resposta não mudou muito, é síndrome nefrótica, só que aqui ele não considerou que precisava ter albumina e não considerou parcial como possibilidade de critério de resposta. A dose do Ritux que eu já comentei, nesse outro foi a mesma. O grupo outro aqui foi ciclosporina, nesse foi ciclofosfamida, vou falar um pouco mais para frente. E aqui o resultado dos dois, aqui o Brisac eu já mostrei para lá, né? Aqui é só porque o desfecho primário deles era em 12 meses e era só a remissão completa, não foi parcial. Como a gente faz o tratamento? Então, como eu comentei, a gente precisa do estadiamento para decidir. O paciente que tem um risco muito baixo de evoluir para diálise no futuro, para que eu vou dar uma medicação tão potente quanto a ciclofosfamida? Então, eu posso observar e acompanhar, é lógico, esse paciente. Um paciente com alto risco, eu preciso ser mais agressivo. Com muito alto, então nem se fala. Então, baixo risco, eu devo não fazer nada, em teoria, além de nefroproteção. O moderado risco, nefroproteção pode ser uma possibilidade, né? Principalmente o idoso, o diabético, que talvez eu não vá querer fazer imunossupressão. Mas eu posso usar inibidor de calcineurina ou Ritux. O alto risco aí já não dá só para observar sem imunossupressão. Aí a gente não faz só inibidor de calcineurina, ou faço Ritux mais inibidor, ou faço Ponticelli. E muito alto só o Ponticelli em teoria, tá? Na prática, alguns lugares ainda fazem muito Ritux pelos efeitos colaterais do Ponticelli. Tem uma outra forma de ver o tratamento que vem sendo também descrita, né? Esse estudo de 2024 enfatizou bastante isso, que é baseado no anti-PLA2R. Então, talvez eu não precise deixar 6 meses de tratamento. Eu começo o tratamento com qualquer um deles, né? Ritux, inibidor de calcineurina ou ciclofosfamida, de acordo com o estadiamento, e vejo o anti-PLA2R, né? Claro, quem era positivo, né? Se não era, não adianta. Se o anti-PLA2R virou negativo, talvez eu possa parar os dois que funcionam quando para, e o inibidor de calcineurina não dá para parar. Se só caiu, talvez eu faça uma nova dose do Ritux, mas eu vou ter que continuar os outros dois. E se não melhorou, aí eu vou ter que trocar meu tratamento. Ou associo ou troco. E vejo de novo com 6 meses. Pô, não melhorou, eu posso tirar. Não melhorou, talvez eu vá pensar numa terapia para casos refratários. E uma coisa interessante que ele botou nesse estudo novo é que se o Ritux, se o CD, a gente mede 19, né? Mas se o linfócito B está ainda depletado, ele falou aqui com 6 meses, não tem por que eu repetir o Ritux. E a gente colhe, mas ainda não segue isso muito à risca. Mas é fácil de fazer a dosagem de CD19, de CD20 por fluxograma, por citometria de fluxo. Se está zerado, se está totalmente depletado, não repetir o Ritux, porque já quer dizer que ele está funcionando. Se o paciente não melhorou, é porque ele é refratário ao Ritux, não porque está faltando Ritux. Então, achei interessante, não é algo que o Cadigo coloca. Ponticelli, como é que faz? Então, o original é até com clorambucil, ninguém faz clorambucil mais, né? É ciclofosfamida, ele bota 2, mas a gente faz 1,5 a 2, sempre arredonda para baixo para tentar expor menos o paciente à ciclofosfamida. A gente usa ciclo nos meses pares e prednisona nos meses ímpares. E, em teoria, a gente pulsa todo mês de prednisona. Então, pulsa no mês 1, 3 e 5. E, em teoria, deixa sem pred nos meses pares. Aí o problema é muito pulso, né? Às vezes com 5 meses já está totalmente bem o paciente. A gente deixa sem prednisona
de repente, então baixa de meio para nada a prednisona, então tem mais insuficiência adrenal, chega até 30% de insuficiência adrenal quando tira. Então, por isso, tem vários esquemas alternativos. Eu achei interessante que nesse artigo eles colocaram como o pessoal da Mayo Clinic coloca. E aí, na Mayo Clinic, eles usam no máximo 3 gramas dose total, achei espetacular. Então, o paciente está lá com 1,5 de albumina, você pode fazer 2 pulsos, e com 3 meses você deixa ali um coringa, né? Posso fazer mais um, caso o paciente ainda esteja com síndrome nefrótico, ou até no mês da ciclofosfamida, né? Nos meses ímpares, eles mantêm a prednisona. Aí eles mantêm 20. Aí, sinceramente, no texto, eles não deixaram tão claro se eles mantêm 20 todos os meses, mas eu entendi que fica meio miligrama nos meses ímpares e deixa 20 nos meses pares. Deixa 2 miligramas por quilo por dia de ciclofosfamida nos meses ímpares. Eu botei trocado, né? Que é nos meses pares, desculpa. Só que eles lembram de ajustar a dose da ciclo. No CADIGA, ele não coloca o ajuste de forma bem descrita para a membranosa. Mas a gente pesca do CADIGO de vasculite, onde tem bem descrito para ciclo VO. Então a gente reduz desse jeito. Se tem mais de 60 anos, baixa para 1,5, mais 70 anos para 1 miligrama por quilo por dia. E se tiver disfunção renal, baixa ainda mais meio. Então tem 75 anos e 20 taxa de filtração, eu vou fazer só meio miligrama por quilo por dia de ciclofosfamida, tá? Então, achei legal porque ele bota para corrigir pela função, algo que às vezes a gente esquece. O Ritux, ele não é isento de risco, então só lembrando, a dose do Ritux, a gente faz 1 grama, 15 dias 1 grama, 6 meses depois, se não estiver em remissão completa, 1 grama, 15 dias depois 1 grama, tá? Então dá 4 gramas no total para a grande maioria dos pacientes. Se o paciente não tiver tido nenhuma resposta, 0 de queda da proteinúria, eu posso não fazer a dose dos 6 meses, porque se não funcionou da primeira vez, não vai funcionar da segunda. Ritux tem associação com algumas complicações, não tem da ciclo, porque já são mais conhecidas, mas se vocês quiserem, depois a gente conversa. Mas a principal é reação infusional. Então a gente tem muito. Na Unifesp é meu telefone que fica lá, né? Tipo, já sei que quando eu mando fazer, né, que vão me ligar. Eu acho que tem mais a ver com a velocidade que eles colocam, que eu não sei se eles seguem à risca o protocolo. Por isso, a gente até chegou a diluir o dobro do necessário para diminuir e funcionou. Só que acaba estendendo muito o tempo de infusão. Então, quem já teve reação, eu acabo fazendo isso, mas não faço para todo mundo. É raro ter reações mais graves, como anafilaxia, mas podem acontecer também. Então, sempre para, medica como uma reação alérgica e volta num ritmo menor para poder evitar que isso aconteça novamente. E tem outras associações com infecções, principalmente, mas todas elas muito baixas, exceto hepatite B. A hepatite B existe um risco alto de reativação. Isso é um guideline da Sociedade Americana de Doenças Hepáticas, que bota o Ritux ou qualquer outro depletor de células B como um grande risco de reativação. E aqui é anti-HBC positivo, HBsAg negativo. Então, o paciente não tem, em teoria, viremia. Se eu fizer um PCR de hepatite B antes do Ritux, vai estar negativo. Não se sabe exatamente por quê, mas provavelmente existem células no fígado que servem de reservatório para o vírus vivo. O vírus está lá sob controle pelo sistema imune, eu tirei os anticorpos e ele sai. Essa é a ideia. Então, esses pacientes que têm anti-KBC positivo têm que usar profilaxia antes de começar o Ritux, ou ao mesmo tempo. Né? Em geral, se usa o Intercavi, mas profilaxia para hepatite B, a gente normalmente... Eu, sinceramente, não lembro de um caso que a gente tenha tido anti-HBC positivo, por sorte, né? Digamos assim. Mas a gente manda para a hepato para tratar, né? A gente não faz o tratamento da hepatite B, a gente não infesta, né? Nesses casos. O Ritux pode não funcionar, infelizmente, né? 1/3 dos pacientes não funcionam nada, na verdade, né? E aí tem algumas teorias, tem pacientes que pode fazer anti-anticorpo, né? A gente tem isso em várias outras situações, quando se usa anticorpo monoclonal. Se o paciente tem síndrome nefrótica, por ser um anticorpo, ele sai também na urina. Então, isso é bem descrito até para GESP, já tem descrito. A gente pode ter o linfócito B causando a metabolização do anticorpo. Eu, sinceramente, nem tinha ouvido falar disso até ler esse artigo. Um paciente muito crônico não vai responder mesmo, que ali é glomerulosclerose, não é membrana que está, de fato, com o anticorpo ainda lá. E o rituximab, ele não é tão potente. Então, linfócitos que estão dentro de linfonodos, muitas vezes eles não são depletados. Ao contrário, por exemplo, do obinutuzumab, que é mais potente, isso foi mostrado para lúpus, na verdade. Então, talvez, dependendo da intensidade, digamos assim, do anti-CD20, isso mude a taxa de resposta. Já chegando ao fim,
além de pensar em imunossupressão, a gente tem que lembrar que síndrome nefrótica em geral é alto risco de trombose e membranosa em especial ainda mais. Então, antigamente a gente falava muito para membranosa, até o critério da albumina era diferente, mas o Cadigo resolveu colocar tudo junto. Então, se eu tenho uma síndrome nefrótica, eu vou avaliar quanto está, principalmente a albumina, claro que é proporcional à proteinúria, mas principalmente a albumina. A albumina menor do que 2,5 no Brasil, ou 2 nos Estados Unidos ou na Inglaterra, a gente tem, em teoria, indicação de anticoagular. Aí eu vou ver, será que o paciente tem muito risco de sangramento? Aí ele até dá no Cadigo a sugestão de uma ferramenta para avaliar o risco de sangramento. Aí talvez eu não vá anticoagular. Aí ele manda fazer aspirina. Aí, sinceramente, a gente não faz, não existe evidência que a aspirina funcione para profilaxia de trombose na síndrome nefrótica. Eu não entendi porque que eles mandaram fazer isso. Infelizmente, não tem estudo de grande impacto mostrando se a Pixa e Varoxa podem ser usados, mas os estudos que tem mostram que na síndrome nefrótica não são eficientes. Provavelmente porque eles se ligam na proteína e na síndrome nefrótica está saindo muito proteína. Então, a Pixa tem 99% de ligação proteica na albumina, e Varoxa a mesma coisa. Essa é a minha teoria. Então, acho que por isso que eles não funcionam, tá? Então, ainda, infelizmente, varfarina ou heparina se estiver internado. E é profilaxia, mas é dose terapêutica, tá? E só para terminar, transplante, a doença pode voltar. É raro o paciente perder o enxerto por membranosa, né? Para vocês entenderem, é uma doença indolente. Então, ele vai perder antes por rejeição ou por outras complicações. Mas tem casos que piora, que tem síndrome nefrótica, que a gente precisa tratar. E nesses casos, o tratamento de escolha é o Ridux, até porque já estão com mifenolato e inibidor de calcineurina e PRED na maioria dos serviços. Só para finalizar, perspectivas futuras, então tem vários estudos em andamento, tem muitos estudos em andamento, mas nesse artigo do ano passado, eles colocaram alguns principais que já estão em fase 2 ou 3, tá? E aí tem novos anti-CD20, tem belimumab associado a Ritux, tem, como eu já tinha mostrado, antiplasmócito, e tem também da cascata do complemento. Então, teremos novidades, com certeza, nos próximos anos. Obrigado, pessoal. Vamos para a magnífica doutora Fernanda. Vou parar aqui de compartilhar, tá? Acho que perguntas podem ficar para depois, que já são 9 horas. Então tá bom, obrigada pela aula, Gabi. Obrigado a Vou você. falar um pouquinho aqui das